Podemos dar início? Sim? Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Juliana Mobilon, sou presidente da comissão OAB Vai Escola, da OAB Subseção de Sumaré. Essa comissão é formada por advogados que tem o intuito de levar um pouquinho de conhecimento jurídico, noções de direito, atualizações legais, né, de assuntos que interessam a toda a comunidade de Sumaré. E eu gostaria muito de agradecer o convite feito pela Geisa Socorro Cavalcante Vaz Mendes, a coordenadora acadêmica pedagógica aqui da Escola do Legislativo, e o presidente da Câmara, vereador Hélio Silva, presidente da Escola do Legislativo, vereador Valdir Oliveira, e o diretor legislativo e presidente da Comissão do Parlamento Jovem, doutor Samuel Ramos. É uma honra para a OAB participar deste evento, né, e trazer um pouquinho aqui de conhecimento do assunto que nos foi proposto, que é para falar da violência contra a mulher e da Lei Maria da Penha, né? Uma das leis, eu, como mulher, falo que é a lei mais importante da nossa legislação, mas é uma das mais importantes. Foi eleita a terceira melhor lei pela Organização das Nações Unidas de proteção à mulher. Tá? Então, é uma lei importantíssima. E não tem como a gente falar da Lei Maria da Penha sem conhecer a Maria da Penha, né? O que ela passou, o que aconteceu com a vida dela, que chegamos até essa lei que leva, com muito orgulho, o nome dela. Maria da Penha, o nome dela, Maria da Penha Fernandes, profissão farmacêutica, vítima de agressão de violência doméstica. O agressor, o próprio marido, um colombiano, professor universitário, que veio para o Brasil fazer um mestrado, se conheceram, se casaram, tiveram 2 filhas. E aquele casamento que inicialmente parecia um casamento feliz, carinhoso, aquele marido carinhoso, passou a ser um agressor compulsivo. E passou por aquelas mesmas fases de toda a violência doméstica que a gente, na experiência nossa de vivência do escritório, a gente encontra. Começa com pequenos xingamentos, com aquela agressividade nas palavras, passa por um empurrãozinho, né, depois um soco na cara, e aí até o extremo, que foi em 1983, quando ele deu um tiro nas costas da Maria da Penha, enquanto ela estava dormindo. Ele alegou aos policiais que entraram na casa dele, invadiram na casa dele, era uma tentativa de assalto, e que depois eles pularam pela janela. Essa versão depois foi totalmente rechaçada pela perícia, né? Então, foi ele mesmo. 4 meses depois, a Maria da Penha, ainda na situação a gente fala de um relacionamento abusivo em que a pessoa demora para se desvincular, demora até para acreditar que aquilo está acontecendo, né? Então, ela volta para casa paraplégica, em razão das sequelas do tiro, e 4 meses depois ele pratica a segunda tentativa de homicídio, que ele tentou eletrocutá-la no chuveiro enquanto ela tomava banho. Nessa segunda tentativa, foi feita a denúncia pela via policial, e aí sim ela teve apoio da família, dos amigos, de algumas entidades que ajudaram-na para que ela saísse da casa, saísse de perto do agressor. Mas aí, desse fato de 1983, foram 15 anos de impunidade. O processo não saía da fase de recursos, né? Então, ele chegou a ser condenado a 15 anos de prisão, mas saiu livre do tribunal porque ele não parava de recorrer. Aí anulou o primeiro julgamento. Foi fazer o segundo julgamento em 1996. Reduziu para 10 anos de prisão. Também saiu livre. Muitos recursos, né? Utilizava-se o que tinha no Código Penal, que é uma lesão corporal grave, não é tentativa de homicídio. Então, com isso, ele sempre se safava. Devido à grande repercussão, a Maria da Penha não desistir, a sua persistência,
fazendo grupos de conexões com ONGs, ela conseguiu levar o caso dela de impunidade à Comissão Internacional dos Direitos Humanos, que é pegar o nome direitinho, ó, Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, sede em Washington, nos Estados Unidos. E ela levou o caso, ela conseguiu que o caso dela fosse ouvido nessa comissão. Ao ser ouvido nessa comissão, ele foi recebido. E foi um caso que trouxe muita indignação aos presidentes dessa comissão. E eles, então, acolheram o pedido de Maria da Penha e eles fizeram algumas determinações ao governo brasileiro. Tá? Vou ler rapidamente aqui as 4 determinações. O que eles fizeram? O que eles determinaram, sob pena de sanção para o governo brasileiro? Completar rápida e efetivamente o processo penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha Fernandes. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados. Ou seja, eles queriam saber também o motivo do atraso desses processos e por que o agressor não havia cumprido a sua pena ainda. Tá? E devendo tomar ainda medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 3. Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo. Então, ele jogou de novo a responsabilização do Estado. E 4, prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. Aí entrou a figura da violência doméstica, né? Não era mais uma violência comum, violência geral, era uma violência doméstica. Não era mais uma agressão, uma briga de bar, uma briga na rua, uma discussão. Era uma violência dentro de uma casa, né? Do âmbito familiar, de relações familiares, de relacionamento próximo. E aí, com isso, muda tudo. Tá? Com essa determinação e essa nova figura jurídica que veio para estabelecer que essa violência é uma violência diferente, é uma violência dentro de casa, ela é velada, foi, então, depois de muita discussão, lógico, legislativo, executivo, né, o governo federal, em 7 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei 11.340, que é a lei conhecida como Maria da Penha. Então, esse foi o primeiro passo. Tá? A partir daí, essa nova figura jurídica que aparecia, que é a figura da violência doméstica, ela passou a ser desmembrada também. O que é violência doméstica? Quais os tipos de violência doméstica? Aí começa, né? A psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência física. Tá? E nós vamos falar um pouquinho delas agora, de cada uma. Então, são todas figuras que elas não vieram todas de uma vez. Tá? A Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, ela sofreu várias alterações e ela foi se atualizando conforme houve a necessidade, inclusive, dessa atualização por conta da violência excessiva que as mulheres sofrem, né? Felizmente. Então, vamos falar um pouquinho desses tipos de violência. Tem um número ali que é o nosso alarmante. 1 a cada 3 mulheres no mundo sofre algum tipo de violência. Então, se você está num grupo de 3 amigas, uma ali, em algum momento da vida, vai passar por um desses tipos de violência, infelizmente, né? Esse ainda é o número que a gente tem. Tá? E os tipos de violência propriamente dito. Eu vou acompanhar aqui também. Aí está aí, ó, violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Patrimonial é bem recente, inclusive. Violência física, que a gente, né, não precisa de maiores explicações. Então,
qualquer tipo de agressão, né, que é desferido contra o corpo da vítima, é a violência física. Não tem, desde do menor empurrão, do menor apertão do braço até a agressão mais grave, é violência física. A violência sexual, que ela ocorre, sim, dentro de um casamento, né? A mulher tem o direito de falar não quando não quer ter relações sexuais. E, a partir do momento que ela é forçada, isso é uma violência física, é uma violência sexual, desculpa. E quando ela também não tem condições de consentir. Uma mulher medicada, uma mulher alcoolizada, uma mulher que fez uso de alguma substância, ela não tem como consentir, ou até debilitada por algum problema de saúde, mental, físico, isso é violência sexual. Forçar a mulher a assistir imagens pornográficas, impedi-la de engravidar, ou forçá-la a engravidar, ou forçar a fazer um aborto, tudo isso é violência sexual. Tá? A violência psicológica é a mais difícil no campo jurídico da gente comprovar, porque ela existe, e ela existe bem velado, né? Aquele que o marido fala bem no pé do ouvido mesmo. Eu falo marido, mas entendam o marido como qualquer composição de relacionamento. O companheiro, o namorado, tá? O marido. E esse é o mais difícil de se comprovar, porque é aquele que vai lá mesmo no pé do ouvido, fala, você é louca, ninguém vai acreditar em você. Você fica em casa que eu vou sair porque ninguém te suporta, você é chata. E uma mulher, quando ela repassa isso, principalmente se ela vai numa delegacia que não é especializada, graças a Deus isso está mudando, mas quando ela vai numa delegacia que não é especializada no atendimento à mulher vítima de violência, eles falam, mas o que você fez para ele fazer isso para você? Né? Ou eles falam, mas isso ele falou só para você, ninguém estava ouvindo. Não tem nem como a gente fazer nada contra ele. Falar, todo mundo fala, né? Então, são coisas que a mulher ouve, mas é, sim, violência psicológica, tem que ser denunciado, porque ela faz tão mal quanto a agressão física. Ela pode não ser tão feia de se ver, porque você não vê hematomas, você não vê sangue, mas você vê uma pessoa morrendo por dentro, por conta de uma violência psicológica, tá? A violência patrimonial é aquela dependência econômica mesmo, que faz com que, muitas vezes, a mulher ela não denuncia o agressor, porque ela depende economicamente, os bens nem estão no nome deles, né? A gente vê uma violência patrimonial, que também é bem recente, essa alteração, e a gente vê inúmeros casos em casais bem abastados, em casais que têm muitos bens, né? E ele consegue segurar aquela mulher dentro de casa, manter aquela figura da esposa dele, da companheira dele dentro de casa, bem quietinha, porque ele começa a adquirir bens e não pôr nem no nome dele. Então, ele compra um imóvel, põe no nome da mãe. Compra um carro, põe no nome do pai. Faz um investimento, está no nome do meu irmão esse dinheiro. Isso é violência patrimonial. Né? Você pega o dinheiro do casal, você investe em nome de terceiros, e aí o que ele fala para a companheira? Não adianta largar de mim que você não vai ter nada, porque não tem nada no nosso nome, você não vai achar nada. E isso faz muitas vezes que a mulher, principalmente se tiver filhos, né? Fica pensando, vou sair sem nada, e que jeito que eu vou criar essas crianças? E faz também com que aquele relacionamento se mantenha daquela forma abusiva por violência patrimonial. Isso é denunciável, dá para reverter a situação, mas a mulher tem que dar aquele passo à frente e querer mudar isso e provar. Então, tem que se consultar com advogado, tem que conhecer os seus direitos para não deixar que isso aconteça. Tá? A violência moral, muito parecida com a violência psicológica, mas a violência moral, ao contrário, diferente da psicológica, que é aquela feita muito ali no pé do ouvido do agressor, ela é feita na frente de amigos, né? E aí você tem aquela mulher humilhada, tá lá no churrasco,
o companheiro humilha a mulher. Mas se vê uma mulher bonita na televisão. Mas se a minha fosse igual àquela ali, eu estaria bem melhor, né? Então, tem aquelas piadinhas sem graça que é feita. Ou, então, é exposto a vida íntima do casal, dentro de um contexto assim de mais gente, né? Mais pessoas próximas, e aí expõe a vida íntima, fala que a mulher não serve para isso, que a mulher dele não faz tal coisa, diminui, envergonha, chama de burra. Então, a gente já viu várias atrocidades. Essa é a moral. Tá? Entram outras figuras, porque entra injúria, entra difamação, entram outras coisas aqui. E essa ela ocorre num âmbito com a presença de outras pessoas. Tá? Aqui, é aquilo que eu falei, o que faz a mulher não procurar ajuda, muitas das vezes, né? Essas aqui são as experiências que a gente tem. Como eu falei, nós somos todos advogados, atuantes em direito de família. Então, isso aqui é o que traz para a gente na realidade. Tá? O que a mulher, quando ela relata para a gente uma violência doméstica que ela está sofrendo, o que a gente percebe, o que não faz ir para frente? O medo de ameaça. Então, a primeira coisa é o medo à vida dela e dos filhos. Vergonha da família, ainda tem muito, né? Vocês são jovens, parece ser um absurdo isso, mas ainda tem aquele negócio de um filho divorciado é vergonha para os pais, ainda tem, tá? Então, tem essa vergonha ainda da família. O que eu vou falar para minhas amigas, para minha família, que ele é assim, que eu vou divorciar? Tem vergonha. A esperança de mudar o comportamento, essa é muito clássica. Todas elas dão 1, 2, 3 chances, porque depois de uma agressão, assim, quase que 100%. Depois de uma agressão, vem o choro, ou a desculpa, e eu não vou fazer mais isso. De qualquer das agressões. Fez a agressão, depois vem. Não, ele vai mudar, ele prometeu. Então, essa também é uma das coisas que causa o impedimento de se denunciar a primeira agressão. A dependência emocional, vem muito, né? Com a tortura psicológica, a dependência emocional ela fica muito mais aflorada, inclusive. É difícil, a pessoa fala, ele é muito bom, eu gosto muito dele, só tem esse probleminha. O probleminha é bater, o probleminha é xingar, não é probleminha, é problemão, né? A dependência financeira também muito forte, que foi o que eu falei. O homem ele consegue manter a autonomia financeira em detrimento da mulher, que muitas das vezes, quando não trabalha fora, só trabalha em casa, cuidando dos filhos, e ela tem realmente o medo de passar fome, porque ele coloca na cabeça dela que ela não vai ter nada. Porque não está nada no meu nome, você não vai achar nada, não vou pagar pensão, e você vai sair com as crianças de casa e vai passar fome. E elas acreditam nisso. Tá? E a ausência de apoio, né? Que muitas vezes a gente vê os familiares também não querendo acreditar na situação, achando que a mulher está fazendo drama, e falam, não, fica mais um pouquinho, ele vai mudar. É fase, ele vai passar, né? Isso vai passar. Então, é isso, são essas problemáticas aí que trazem a dificuldade de se prosseguir numa denúncia. Às vezes, até a primeira denúncia vai. A mulher, indignada com aquilo, faz o primeiro boletim de ocorrência. Depois, ela não vai para frente. Tá? E, por experiências, esses motivos aqui que fazem com que a mulher não leve isso para frente. Eu vou pular lá para 22, Carol. Ele vai falar um pouquinho só das alterações. Aí, de 2006 para hoje, a Lei Maria da Penha trouxe muitas alterações. Tá? Foram várias alterações, porque elas foram se modificando com o tempo. O direito ele se modifica com o tempo, né? Ele tem que se adaptar às novas figuras de família também, né? Conforme o ser humano vai evoluindo. Então, a lei evolui também. Em 2019, teve uma alteração significativa, que a Carol vai falar bastante sobre a Lei Maria da Penha, vai
chegar mais a profundo nisso. Mas, em 2009, a alteração que garantiu aos delegados de polícia determinar de imediato a aplicação da medida protetiva nos municípios onde não tem uma comarca sede. Então, o próprio delegado faz de imediato, com a obrigação de, em 24 horas, remeter ao juiz competente para ele avaliar a aplicação ou revogar essa medida protetiva. Mas, pelo menos, elas conseguiam já, a partir de 2019, conseguiam a medida protetiva direto na delegacia. Na ausência de um delegado, um próprio policial civil conseguia fazer, tá? Consegue. Então, essa foi uma alteração significativa. A apreensão de arma de fogo, quando se conhece que o agressor possui arma em casa. O ressarcimento das despesas hospitalares e protetivas pagas para atender as mulheres vítimas. E o STJ determinou que o INSS, pelo pagamento, que o INSS se responsabilizasse por um pagamento mensal à vítima de violência que precisasse se afastar do trabalho, seja por uma violência psicológica, né, uma depressão ou uma violência física que determinasse até 6 meses de afastamento, o INSS faz esse pagamento. Esse daqui, da deficiência, ela foi alterada por uma outra lei, que fala propriamente da deficiência da mulher portadora de deficiência. Em 2020, estabelece como medidas, uma nova lei também, que altera um dos artigos da Lei Maria da Penha, estabelece como medidas protetivas de urgência a frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial. O doutor Vinícius vai falar sobre isso, né, que também é uma grande novidade disso, determinar que o agressor frequente um programa de reabilitação e acompanhamento psicossocial, porque não adianta a gente negar também, não adianta só falar, é ruim, vamos trancá-lo numa jaula. Isso não existe, né? Então, é um problema psicológico, é questão de saúde pública. Então, não tem como só a lei, o judiciário, a polícia proteger a vítima e esquecer o agressor e ele apenas responder pelo crime dele, vai ter uma hora que ele vai sair da prisão, né? Então, é um caso de saúde pública também para se reabilitar essa pessoa a conviver em sociedade. Tá? E, em 2021, o crime de stalking, que é o stalker, né, o crime de stalking, que é o crime de perseguição, que também foi figurado como uma violência doméstica, aquele perseguidor, aquele que não se conforma com o término de um relacionamento, ou aquele que nem chegou a ter o relacionamento, mas persegue a vítima, tá? Também foi tipificado como violência. Aqui é a da violência psicológica, que foi incluída em 21, que eu falei que era mais recente. Muitas vezes a violência cometida contra a mulher também é praticada contra os filhos, então a violência doméstica no âmbito familiar, no âmbito doméstico, uma relação de família. Tá? Os filhos presenciam a violência sentindo-se culpados, a violência vivenciada na família pode ter sérias consequências, a mulher precisa ter coragem de romper esse ciclo pelo seu próprio bem, mas pelo bem dos seus filhos também. Tá bom? Então, foi um breve histórico que eu passei aí para vocês, desde do caso da Maria da Penha até essas recentes alterações. Tem alteração recentíssima, né, Carol? Agora, promulgada ontem, que a Carol vai passar para vocês. Então, eu vou deixar agora com a Carol para ela entrar mais a fundo a respeito da lei, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia, prazer. Me chamo Ana Caroline, sou advogada. Podem me chamar de Carol, fiquem tranquilos. Agora que vocês já sabem o que é violência doméstica, como funciona esse ciclo da violência, né, onde a doutora Juliana já abordou um pouquinho sobre o homem estar bom em um dia, no dia seguinte ele vai lá, agride a mulher nessas diferentes formas, tanto física ou através de xingamentos. No dia seguinte, ele se arrepende, ele pede perdão, fala para a mulher que vai voltar a ser um bom homem.
ela acredita, ela quer acreditar naquilo, para que aquela família continue, para que os filhos tenham, né, pai e mãe, que a gente sabe que, querendo ou não, é importante, né? E aí isso volta, e ele volta a ser uma pessoa, a ter atitudes ruins e a cometer atrocidades. Então, nós que já sabemos identificar o que é violência doméstica, precisamos também saber como acolher essas vítimas, o que indicar, como instruir. Percebeu que essa mulher está em um relacionamento abusivo? Vamos ajudá-la a enfrentar essa violência e a sair disso, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá. Coloquei aí para vocês que a Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de medidas de proteção à vítima de violência doméstica e familiar. Então, vamos falar primeiramente sobre o procedimento de denúncia, como que vai começar, né? Para denunciar o agressor, o que a mulher deve fazer? Primeiramente, procurar uma delegacia especializada, uma delegacia de defesa da mulher. Nós temos aqui em Sumaré, nós temos uma delegada mulher, inclusive. Isso facilita muito o atendimento dessas vítimas. Mas vou adiantar já, daqui um pouquinho mais para frente eu falo com vocês também, que a mulher pode procurar inúmeros outros lugares. Então, a princípio, a nossa indicação vai ser: procure uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Registre a ocorrência, faça um boletim de ocorrência. Tá? Forneça as provas que você tem, as marcas no corpo, mensagens de WhatsApp, gravações de ligações, tudo isso são provas. Peça para essas mulheres levarem isso, porque, como a doutora Juliana já adiantou também, o próprio delegado de polícia pode ali imediatamente conceder uma medida protetiva. E a gente já vai falar mais sobre isso, o que é. Além disso, a mulher deve e pode requerer, pedir as medidas protetivas de urgência que a lei prevê em seu favor. Então, além disso, como eu já adiantei para vocês, muitas das vezes essas mulheres não têm condições de pedir um Uber, de tomar um ônibus. Então, existem outros lugares que elas podem procurar, se for mais fácil, se for mais cômodo, mais perto da residência. Que lugares são esses? Qualquer delegacia de polícia, tá? A delegacia da mulher, ela fica aqui no centro, mas nós temos, o Sumaré é enorme, nós sabemos que existem vários bairros. Se a mulher não consegue vir até aqui, procura a delegacia mais próxima, tá? Então, elas podem procurar a delegacia de polícia, hospitais públicos, centros de saúde, a vara da infância, né? Aqui o Fórum de Sumaré, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público. Existe também o site, o aplicativo SOS Mulher. É uma excelente ferramenta que qualquer um consegue baixar no seu próprio telefone. As mulheres, inclusive, que têm medida protetiva, elas têm um botão lá, um lugar que elas clicam, e imediatamente é enviada uma viatura de polícia naquela localização. Então, se eventualmente ela precisar ou ter algum problema com o agressor, né, e para chamar a polícia é muito rápido, é só clicar num botão que uma viatura já vai ser enviada para lá. Então, é um excelente aplicativo que a gente tem que ter ciência da existência para poder auxiliar e instruir essas mulheres. Tá? Centros e casas de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica, Casa Abrigo, o Dr. Vinícius vai adiantar para vocês, vai explicar melhor para vocês o que é essa Casa Abrigo, mas seria um local que elas têm a possibilidade de ficar ali, né, até que tudo se resolva, que tenha um lugar mais seguro para ir. O CREAS, o CRAS, o ML e o Disque 180, que também é outra ferramenta muito importante e que facilitou a denúncia para essas mulheres. Tá? Não tem custo, elas conseguem ligar do próprio telefone, aparelho de telefone. Hoje em dia, praticamente quase todo mundo tem, então isso facilita para que elas denunciem. É um canal que fica aberto, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, independente do horário, do dia, aconteceu uma situação de violência doméstica, liga no 180. Tá? Coloquei aí para vocês um pouquinho mais de informações, mas nesse contato, nessa ferramenta, a mulher vai receber todas as instruções, tá? Como ela deve proceder. Também pode ser enviada uma viatura para a residência dela, ali, para que ela consiga, pelo menos, sair do local em segurança. 2 informações importantes que eu trouxe para vocês.
A primeira é que o juiz ele pode determinar o acolhimento das mulheres e de seus filhos em casas-abrigo ou lugar protegido. Como eu já adiantei para vocês, são lugares próprios, né, para isso, que acolhem essas mulheres, que elas podem ir até lá, ficar lá por um período, até que consigam se restabelecer no mercado de trabalho, conseguir um emprego para pagar aluguel, ou ir até a residência de um familiar, seja em outra cidade, outro estado. Então, existem esses lugares, a gente precisa conhecer e saber para informar para ela. Porque muitas das vezes ela pensa, eu vou para onde com meus filhos? Para onde que eu vou? Desempregada. A gente tem que saber informar, olha, existe uma casa-abrigo, um lugar que você vai poder ficar em segurança até poder reorganizar aí a sua vida. Tá? A delegacia de polícia, ela também deve fornecer o transporte dessas mulheres e de seus filhos até esses locais. Então, ela já não vai ter esse custo, né, de se dirigir até lá, de pedir um Uber, de tomar um ônibus. A delegacia de polícia deve levar, tá? E ela também, a delegacia de polícia, tem a obrigação de acompanhar essa mulher através de uma viatura, né, até a sua residência para retirar os seus pertences, tá, do local. Se a mulher volta para o local, muitas das vezes sozinha, talvez ela nem saia mais de lá. Então, é importante que ela saiba que isso deve acontecer, que ela vai ter esse auxílio, que um policial vai acompanhá-la até a casa dela para retirar os documentos, retirar os pertences. Tá? Segunda informação importante. O agressor ele pode ser preso em flagrante. Tá? Ou seja, logo após a agressão, se a mulher realiza a denúncia e ele for localizado, ele já pode ser preso na hora, e ele vai ficar preso até que se discuta, né, na justiça, resumindo, simplificando, o que aconteceu, como ocorreu aquela agressão, e até que ele venha a ser condenado. Tá? Então, isso também é uma informação importante que vai trazer um pouco mais de segurança para que essa mulher tenha coragem de denunciar essa situação de violência, tá bom? Medidas protetivas. O que são medidas protetivas? A gente escuta muito falar, eu vou pedir uma medida protetiva contra você. São situações que buscam preservar a integridade física dessas mulheres, tá? São alguns exemplos, vocês vão conseguir entender melhor. Afastamento do agressor do lar. O juiz vai entregar um papel, uma folha na mão dessa mulher, escrito que o agressor não pode voltar para casa. Se ele for até lá, ela deve chamar a polícia e ele vai ser preso, porque descumprir medida protetiva é crime. Tá? Essas medidas protetivas, elas têm de ser solicitadas, requeridas, né, pela vítima ali mesmo na delegacia, e a vítima já vai sair da delegacia com essas medidas protetivas. Então, outra, né, proibição do agressor de se aproximar da vítima ou de seus familiares. O juiz vai colocar, até 500 metros, 300 metros, o agressor não pode se aproximar da vítima, nem da família dela, através de WhatsApp, através de ligação. Ele não pode se aproximar da academia que ela frequenta, ele não pode se aproximar do restaurante que ela vai, da escola do filho. Tudo isso vai constar, tá bom? E é uma determinação de não fazer. Se o agressor faz o que está escrito lá que ele não deve fazer, ele vai ser preso, tá bom? Mais um exemplo. Proibição de frequentar os mesmos lugares, restrição ou suspensão das visitas, ou seja, da convivência com os filhos. Os pais têm direito de conviver com os filhos, tá? É um direito dos pais e das crianças. Só que, nesses casos, o juiz pode suspender essa convivência. Até porque, na grande maioria das vezes, a gente vê que eles se utilizam disso para continuar ali controlando a vida da vítima, tendo acesso, né, a ela, com a desculpa, com a justificativa que quer ver o filho. Então, essas visitas, né, que seria essa convivência, ela também pode ser restrita ou suspensa, tá? O pai, né, o agressor, ele também pode ser condenado, né, na obrigação de pagar alimentos provisórios. O que é isso? Pensão, tanto para os filhos, tanto para a vítima.
se a mulher era dependente do homem, se ela não tinha um emprego, se ele, né, arcava com as despesas do lar para que ela ficasse responsável pelos cuidados dos filhos e da casa, ele pode ser obrigado a custear, né, pelo menos por um período de tempo, as despesas que ela vai vir a ter. Então, ela também pode contar com esses alimentos provisórios. E, além disso, outra medida protetiva para a segurança da mulher, para garantir a integridade física da mulher, é a prisão preventiva do agressor. Então, ele vai ficar preso até que se discuta, até que o processo finalize, para garantir que nada de ruim volte a acontecer com aquela vítima. E também a vítima, ela tem o direito de ser comunicada do andamento processual e principalmente da saída dele da prisão, tá? Então, a vítima vai ser comunicada se eventualmente ele for liberado, se ele sair da prisão, sobre isso, para que ela passe ali, né, a redobrar os cuidados. Mais duas informações importantes. As delegacias especializadas ao atendimento da mulher, elas devem funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana, tá bom? E nas cidades em que não há delegacia especializada, nas delegacias existentes, que seriam as delegacias comuns, elas devem priorizar o atendimento a essas vítimas, devem ter uma sala reservada, devem ter uma policial, como garante a lei, ou seja, uma mulher para atender essa mulher lá, que vai ser uma mulher capacitada para esse tipo de atendimento e que vai estar à disposição. Então, por exemplo, aqui em Sumaré, nós temos uma sala reservada aqui na delegacia principal, na delegacia do centro, onde, se eventualmente acontecer uma agressão no período noturno ou em um domingo que a delegacia da mulher estiver fechada, essas vítimas podem se dirigir até a delegacia comum e lá elas vão ser atendidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, tá? Mais uma informação importante: quando a mulher é beneficiada com essas medidas protetivas e o agressor descumpre, ela tem que comunicar o fato ao juiz, ou seja, na prática, ela pode ligar para a polícia, falar, eu tenho uma medida protetiva, o agressor está aqui na porta da minha casa, no meu portão, ele vai tentar fazer mais alguma coisa comigo, então vai ser encaminhada uma viatura, esse agressor vai ser preso, tá? E ele vai responder por outro crime, que é descumprir medida protetiva. Coloquei uma observação aqui para adiantar um pouquinho com vocês, mas a doutora Juliana até já falou um pouquinho sobre isso. Como eu já adiantei, essas mulheres, na maioria das vezes, não têm trabalho, não têm condições de se manterem sozinhas, né, e de darem o sustento aos filhos. Por isso, elas precisam ter, além da segurança de ter um lugar seguro, de receber os alimentos, ou seja, a pensão, existem outra situação das mulheres que têm um trabalho e que o companheiro sabe onde é o trabalho. E, por isso, ele vai até lá, ele inferniza, a vida da mulher, da empresa, buscando que ela seja dispensada. E, por isso, é importante que existam medidas que garantam, o emprego da mulher que tem. E nós já temos isso, tá? Felizmente, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem se afastar do trabalho por um período de até 6 meses. Nesse período, elas vão continuar recebendo, o salário ali através do INSS, é como se elas se afastassem com o auxílio-doença, tá? Ainda nós não temos um benefício exclusivo para isso, mas a gente consegue utilizar o auxílio-doença, então ela vai fazer esse requerimento, vai poder ficar afastada do trabalho por até 6 meses e, de preferência, um local seguro, para que nada venha acontecer nesse período. Nesse período, ela não vai ser dispensada, então ela pode ficar um pouco mais tranquila também, que assim que toda essa situação seja resolvida, ela vai voltar ali a ter um emprego, e que a vida dela vai continuar, vai seguir. Novidade:
ontem, tá, foi sancionada a lei que vai garantir auxílio aluguel a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Essa é uma informação importantíssima, porque os abrigos, as casas-abrigos, são importantes, são fundamentais, só que elas precisam de regras, né? Tem que ter horário para entrar, para sair, tem horário de se alimentar, tem algumas restrições para que seja mantida a ordem, a gente consegue entender. Só que aí, nesse caso, a vítima de violência doméstica ela acaba ficando presa. É como se ela fosse punida por uma coisa que ela não tem culpa, que ela também é vítima. Então, essas mulheres ficarem nesses abrigos é uma situação que agrava ainda mais essa violência. Tá? Então, é importante que elas, né, sendo comprovada a situação de hipossuficiência, a necessidade, tá? Não vai ser assim, eu quero um auxílio aluguel e já vou entregar o dinheiro na mão dela. Não, não é assim. Elas vão precisar comprovar essa condição de hipossuficiência, que precisam desses valores e poderão ter direito a isso para que paguem o aluguel por um determinado período, né, até que consigam aí se recolocar no mercado de trabalho e organizar a sua nova vida, tá? Esse auxílio aluguel ele foi sancionado ontem, tá? Então, ele passaria a valer aí a partir de hoje. Muita gente não sabe, até nós, operadores do direito, precisamos estar sempre informados, então é importante que vocês saibam para poder informar essas mulheres. Procedimento na delegacia após o registro da ocorrência. Então, para finalizar, com o registro da ocorrência, vai ser instaurado um inquérito policial, vai ser iniciadas as investigações. Então, a polícia vai começar a trabalhar nesse caso, tá? Começar a produzir provas. Essas provas estando prontas, esse inquérito formado, ele vai ser enviado para o promotor de justiça. O Ministério Público vai pegar aquilo, vai analisar se aquelas provas são suficientes, se não forem, vai pedir que a delegacia produza mais, se forem, vai enviar para o fórum. E o fórum, né, vai instaurar um processo criminal. Então, vai ser feita uma denúncia contra aquele agressor, ele vai ter a oportunidade de se defender, tá? Mas inicia-se um processo criminal. Aí sim, através desse processo criminal, esse agressor vai ser punido, tá? Agradeço a atenção de todos vocês, eu deixei alguns contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Não? Eu tenho uma. Pode falar. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Como que seria provado essa agressão psicológica? Porque para ser provado tem que ter provas, digamos assim, e não tem nenhuma física. E a psicológica, como seria? Exato, foi o que a doutora Juliana adiantou sobre ser uma violência velada. É como se fosse uma situação que fica escondida, só ali entre aquelas duas pessoas. Na maioria dos casos, ela não fica só na fala, porque muito provavelmente hoje todo mundo tem WhatsApp. Então, o agressor costuma também enviar, né, mensagens desse tipo através do WhatsApp, que podem ser utilizadas. As mulheres elas podem gravar, tá, essas conversas. Infelizmente, elas costumam saber, por exemplo, ele saiu para beber hoje. Quando ele voltar, ele vai voltar daquele jeito, vai fazer tudo o que ele faz quando está fora de si, então ela já pode ficar preparada ali para tentar gravar aquela situação. É importante, é fundamental que tenham provas, tá? Doutora, pode complementar. Lembrando só que as ações de agressões incluídas na Lei Maria da Penha, ela é incondicionada. A palavra da vítima tem poder. Então, ela... sim, você vai falar. Eu só vou terminar aqui. Então, o que acontece? Mesmo que seja violência psicológica, ela tem que ser denunciada. Então, primeiro é a denúncia, né? E depois, sim, e o processo ele vai para frente. Depois, sim, da denúncia em diante, que todas essas, o que puder ter para comprovar, e um estudo psicológico da mulher também, que é o direito dela de ser feito durante o processo. Nesse tempo de toda prova e tudo mais, o agressor ele fica preso ou ele fica retido? Não, ele só fica preso se ele for preso em flagrante e se for decretada a prisão preventiva dele. Tá? Durante a denúncia, se não tiver risco de agressão, se a mulher não sofrer risco, ele não vai ser preso. A própria violência psicológica também demanda uma medida protetiva.
Então, inicialmente, ele vai ter uma medida protetiva contra ele para que ele não chegue perto da vítima. Tá? Se ele descumprir, aí sim ele pode ser preso. Mas ele pode, se não tiver nenhum risco e não tiver descumprimento, ele vai responder o processo em liberdade. Entendi, muito obrigado. Tá bom, Dinaldo? O doutor Vinícius vai dar uma continuidade aqui na nossa palestra e vai aprofundar um pouquinho mais agora. Tá Já bom? me apresento, só fazendo um complemento da resposta dela, você perguntou como que é provada a violência psicológica. Além da resposta bem elucidada que elas deram, tem uma resposta bem mais simples, por laudo pericial médico, por psiquiatra, laudo psiquiátrico, psicológico. Então, é porque muitas vezes essa violência psicológica ela não precisa necessariamente se travestir na realidade. Travesti ele é ultrapassado, mas ele não precisa se transmutar na realidade, ela não precisa se tornar real. Ela fica só no campo das ideias e mesmo assim ela vai causar o dano. Entendeu? Desses problemas psicológicos, a maioria das vezes o juiz entende como se fosse somente aquilo, ou ele pode levar em consideração, por exemplo, uma pressão no trabalho, uma pressão cotidiana, não somente do agressor? Nesse laudo consta somente isso? É um conjunto, né? Então, a mulher que sofre violência, não sei se foi isso que você quis dizer, que ela sofre violência psicológica e isso traz consequência para o trabalho também. Uma mulher que não consegue trabalhar, ela não está cuidando bem dos filhos. Então, é um conjunto de coisas. A violência psicológica, ela é a mais difícil mesmo de se comprovar, porém, ela traz, igual eu falei, ela traz danos, se não piores, iguais das agressões físicas, né? Porque ele debilita a pessoa. E tudo é analisado como um conjunto. E é isso que o Dr. Vinícius falou. Uma das provas, acho que a mais importante, é uma avaliação psicológica dessa mulher. Vai ser identificado através da psicologia forense. Então, dentro de um processo, ela passa pelo setor de psicossocial do fórum. E ali ela é detectado, sim, na maioria das vezes, que essa mulher ela vem de um estado depressivo, ela não consegue trabalhar, às vezes ela está até maltratando os filhos. Tem violências psicológicas que a gente descobre que vem de uma denúncia de maus tratos dos filhos. A mãe está deixando em abandono material as crianças, está fechando em casa e saindo para a rua, e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí ela começa sendo uma agressora, então ela começa como uma denúncia de maus tratos dos próprios filhos, e durante o deslinde do processo se descobre que, na verdade, ela sofre uma violência psicológica, às vezes uma agressão, uma violência física também, do companheiro. Então, aquilo foi causando uma cadeia de danos na vida dela e a consequência pior é chegar isso até as crianças, né, até os filhos. Mas é um caso, são coisas que acontecem, sim. Tá? E tudo isso a gente descobre durante o processo, durante a instrução, tá bom? Tá certo, tudo certo, né? Beleza. É interessante, inclusive, a sua pergunta. Perdão, pode fazer. Bom dia. Referente à medida protetiva, tem algum mecanismo, não sei, policial ou algo que você esteja trabalhando para que possa identificar quando esse agressor, por exemplo, ultrapassar 500 metros, vamos dizer, e já ser acionado uma viatura de polícia, ou já ser informado para a mulher, porque muitas vezes o agressor ele vai ultrapassar já com o objetivo, muitas vezes, de matar essa mulher, né, de cometer um homicídio. Tem algum mecanismo que consiga verificar e informar a mulher ou uma viatura para já ser enviada para este local? O que existem são mecanismos que a mulher pode se utilizar. Um exemplo é o aplicativo SOS Mulher. A mulher que tem a medida protetiva vai se cadastrar nesse aplicativo e vai ter ele ali no celular. O celular costuma estar sempre à mão, né? Ela visualizando aquele agressor próximo a ela, independente, né, do cálculo exato da distância, ela já pode se utilizar desse aplicativo, clicar em um botão que imediatamente vai ser enviado uma viatura para aquela localização, tá? Então, esse seria aí um mecanismo fundamental para que essas vítimas tenham conhecimento, saibam que ele existe, que elas podem se utilizar dele. É isso? Outra coisa, o agressor, violador da medida protetiva, dentro do âmbito penal, vou usar um termo mais técnico, ele está em estado de constante flagrância. Tá? Significa o quê?
Se a polícia pegar esse cara violando a medida protetiva, ele vai para a cadeia e fica preso. Ele vai ser um preso preventivo, tá? Por ter violado, né, essa medida, e vai ter uma audiência chamada audiência de custódia, tá? Que é uma audiência inicial feita com um juiz plantonista, e nessa audiência vai ser decidido se esse cara ainda oferece risco ou não para aquela mulher. E, assim, a gente pode ter uma média aí empírica dentro do escritório que 90% das vezes esse cara vai ser mantido preso até o fim do processo criminal que ele vai responder, tá? Eu tenho mais uma pergunta. Em caso dessa mulher, por exemplo, estou sofrendo agressão doméstica, não é a primeira vez, já se repetiu, e acontece dela abater esse agressor. Ela responde como um homicídio, talvez, porque todo mundo tem direito à vida. Sim, ela matou ele. Se defendendo, ou seria considerado como legítima defesa? Eu posso responder sua pergunta conforme... Pode? Tranquilo? Ele vai apresentar exatamente sobre isso. Vamos aguardar Agora? alguns minutinhos, tá bom? Sim. Obrigada, gente. Você pode repetir a sua primeira pergunta? Aquela primeira que você fez? Da violência psicológica, né? E como que se prova ela. É uma violência muito interessante porque a gente tem costume de sempre estar olhando para a vítima, o que é correto, mas deixar de olhar para o agressor e qual a característica que ele traz com ele. Eu vou me apresentar, tá? E antes eu quero fazer uma citação, tá? Não quero risadinha aqui, tá? Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 mola. Eu tava de boa, cheia de histórias, e agora chora, chora, chora. Essa situação, apesar de engraçada, é uma clara ideia de uma violência psicológica cometida contra uma mulher em uma letra de música. A pessoa que escreveu essa música, vocês devem saber quem é, provavelmente estava numa situação de um conflito interno de um relacionamento e acabou escrevendo uma letra direcionada a uma pessoa específica. E essa letra, ela tem diversos momentos, inclusive uma ameaça, que ele fala assim: eu não posso ser preso. Cara, o que esse cara está querendo dizer com isso? Você está me entendendo? É isso que eu quero dizer. Tudo que a gente tem dentro do âmbito da nossa sociedade, da materialidade da nossa sociedade, ela traz consigo um viés que a gente muitas vezes não está observando, certo? A gente tem que sair do pensamento simples e partir para o pensamento complexo. E o pensamento complexo, ele exige da nossa cabeça que a gente vá além do que está na superficialidade do que está acontecendo. Eu não posso olhar para uma mulher sendo agredida e simplesmente ver o resultado natural daquilo, que é o dano, o machucado, o hematoma, o eczema, entende? O olho roxo, o cabelo cortado, entende? Dita essa introdução, né? Meu nome é Vinícius Albuquerque, eu sou advogado, eu sou membro da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de Campinas e membro honorário da Comissão de Direito Vai à Escola da UAB Sumaré. Agradeço a doutora Juliana Mobilon pela oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação e a doutora Ana Caroline também pelo auxílio nos estudos, né? Porque é um tema que não é a minha especialidade, mas acredito que eu vá elucidar vocês de alguma forma, tá bom? É o seguinte, tá? Dentro do âmbito do direito, nós fazemos alguns estudos e esses estudos exigem um pouco de sangue frio. Por quê? Porque a gente tem que sair, como eu disse, do pensamento simples, de simplesmente culpar o sujeito causador do dano e não entender o porquê ele causa o dano, certo? Essas situações, elas saltam aos olhos, né? Se a gente for olhar aquele dado ali que está no comecinho, que é uma mulher é agredida há 4 minutos no Brasil. Esse dado está errado. Vocês sabiam disso? Eu quero que alguém me responda. Por que esse dado está errado? Com licença, desculpa. Eu fiquei intrigado sobre isso, porque eu achei que a conta não estava batendo. Eu não sei se eu fiz a conta certa. Mas se tiver certa, 1 hora tem 60 minutos. Se são a cada 4 minutos uma mulher agredida, então dá em média 240 mulheres por hora. No dia dá 5.760 mulheres. Em 30 dias dá 172.800 mulheres. Sim.
A gente tem que pegar esses dados e por isso que eu estou te perguntando, por que esse dado está errado? Então, ao meu ver, eu acho que, tipo assim, no caso, a agressão, eu acho que isso aí tá errado, porque eu acho que, tipo assim, a agressão ela não parte do meio do nada, sempre tem um motivo. Então, creio eu que não é essa quantidade toda exorbitante, praticamente, no ano. Então responde, por que o dado está errado? Porque são muitas mulheres para um período muito curto de tempo. Certo, é por isso? É. Mais alguém? Olá, tudo bem? Mais alguém? Não? Aquele dado errado, está errado porque o corte muitas vezes é feito por baixo, cara. Porque muitas dessas denúncias que a gente consegue ter acesso, isso é uma média, tá? Você não pode se ater a um número simples para fazer um cálculo desse tipo, tá? Esse tipo de cálculo é feito por uma média, tá? Obviamente que não tem 800 e não sei quantas mulheres sendo agredidas por segundo, tá? Mas a gente está tratando de uma média. Alguns eventos vão causar esse tipo de agressão e uma mulher ela pode ser reiteradamente agredida durante um dia, uma mesma mulher. E ela vai acabar entrando nesse cálculo também. É assustador, exato. A gente, né? É interessante pensar que você já fez um cálculo de cabeça, um cálculo aritmético e já olhou. Meu, isso aqui está errado, né? É muita mulher. Eu tô te falando, esse corte é feito por baixo. Eu até tomo a liberdade de aproveitar para incluir que a quantidade de mulheres que são agredidas é muito maior. A gente está falando de uma média a nível nacional, tá? Esse cálculo não é aqui da cidade de Sumaré. O cálculo é feito sobre Brasil. Quantas mulheres nós temos no Brasil? E muitas outras mulheres são agredidas por minuto, além dessas 4. Só que elas não têm condição de fazerem a denúncia e saírem do ciclo da violência. Outra coisa que elas não têm informação, muitas das vezes são pessoas simples, ignorantes, que não sabem que essas leis existem, que essas medidas protetivas existem e que nem fazem essas denúncias, tá? Bem, a gente pode revisar isso depois, tá? Se você tiver interesse. Não, sim, desculpa atrapalhar, é porque assim, realmente é uma coisa, desculpa, mas é um cálculo muito grande, é igual a expressão matemática, é uma coisa muito doida para pouco segundo. Porque assim, se a gente for pegar a base aqui mais ou menos, então dá mais ou menos, se eu tiver errado, tá? Você me corrige, por favor, dá uma base mais ou menos em 48% de mulheres que a gente tem no Brasil. Se a gente for fazendo essa conta, praticamente vai sobrar praticamente 10% de mulheres, se eu não tiver errado, que não foram agredidas. Pensa comigo, então. Complicado, né? E Mas vamos lá. E as outras 10 é porque ficaram caladas. Quer dizer, todas só apanharam praticamente. Muitas mulheres não falam. Eu também já. Eu sou muito leiga em direito, não é minha área de interesse, acho que nunca vai ser. Mas, só tentando complementar o que vocês disseram, é uma média. E lembrando que a gente está se tratando de ser humano, e o ser humano não é exato. A gente é tratado com... A gente é feito de emoção, sentimento, então não tem como a gente dar um número exato para esse tipo de, como eu posso dizer, de ação. Não tem como a gente fazer isso. Certo. Bem, mas de qualquer forma a gente pode revisar isso depois, não tem problema nenhum, tá? Sim. 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 Mas assim, eu vou continuar só para não tomar o tempo. Então. Eu vou tratar um pouquinho sobre isso também, e aí a gente vai, né, tentar elucidar. Por favor. Tem padrões. Primeiro, bom dia. Bom dia. Tem padrões que foram identificados, tipo, uma situação de violência física, moral, psicológica, ela vai ter um padrão. Então, tipo, tem padrões no psicológico da pessoa, do agressor, que foram identificados e que, tipo, conforme eles são tratados, existe uma reversão? Tá. A gente pode tratar sobre isso conforme eu for trabalhando, porque eu construí uma linha de raciocínio e eu acho que eu vou acabar respondendo eventualmente a pergunta, tá? É o seguinte,
É que tem uma parte meio chata, eu não consigo enxergar ali, então eu vou abrir aqui o documento. Espera aí um segundo. Tem uma parte mais chatinha da apresentação que eu tenho que citar número, e um monte de número chato que vocês não vão nem prestar atenção. Mas a Lei 13.984/20, ela fala sobre a reeducação do agressor, alterando o artigo 22 da Lei 11.340, que é a denominada Lei Maria da Penha. Esse artigo ele é um artigo dispositivo que trata a respeito de normas de conduta após de averiguado o crime. Ela tratava a respeito da proteção da mulher. Acho que a doutora Carol até citou o artigo em algum momento. E essa lei ela traz 2 incisos. O inciso 6 e o inciso 7, que é o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Tá? É quase um Alcoólicos Anônimos do agressor. E não é nem brincadeira. Tá? É um grupo coletivo de reeducação desse sujeito. Primeira coisa que a gente podia falar aqui é sobre normas punitivas do direito penal. Aí é um assunto extremamente chato, extremamente técnico, que eu teria que falar assim de Manuel Kant e a crítica da razão prática, onde ele vai determinar mais ou menos para que nós aplicamos medidas cogentes a sujeitos que praticam crimes. E não é isso que a gente quer, mas a gente sabe que nosso ordenamento, que é o que importa, nós não temos o intuito apenas de punir a pessoa que comete, o agente do crime, mas também reeducá-lo e reinseri-lo na sociedade. Isso também acontece com o agressor. Agora eu vou te perguntar, vamos supor que você seja um agressor, né? É difícil pensar isso, mas se você for um agressor, cometer a agressão e for preso em decorrência disso, você vai ficar melhor ou você vai ficar com mais raiva da mulher que te botou na cadeia? Entende? Então, olhando, e eu não né, acho que todo mundo concorda, eu não posso simplesmente jogar esse cara num barranco e deixar ele enterrado no meio da terra. Esse cara é um sujeito, ele tem uma série de complexidades, e essas complexidades têm que ser tratadas. E isso que a lei vem visar, né? Inclusive, eu acho que é até bonito, se a gente for falar moralmente, que na lei de proteção da mulher, a gente tem a ideia de reeducação do agressor. Achei interessante, inclusive, quando a gente fez a divisão dos temas para fazer essa pequena introdução à lei, porque o estudo é muito mais complexo que 1h30 que a gente vai ficar aqui falando, que eu fiquei com a parte do agressor. Eu acho interessante, no quesito de lugar de fala, por assim dizer, eu falar a respeito um pouquinho do que é e por que esse tipo de coisa acontece, né? Obviamente, né, eu tenho que elucidar vocês que não há, como diz ali, a interferência na responsabilização criminal, tá? A partir do momento que o sujeito ele é denunciado, o delegado pega aquela denúncia, envia para o Ministério Público apresenta a denúncia, que seria a petição inicial, para o juiz, aquele processo chamado... Eu tenho TDAH, viu? Isso aí, para mim, isso aí... Isso não influencia no processo crime, que a gente chama de persecução criminal. Aquele cara ele vai responder a agressão, se ele for pego, tiver em preventivo ou tiver em liberdade, ele vai responder da mesma forma. Então, isso que o artigo 22, incisos 6 e 7 trouxe, ele não habilita nenhum empecilho ao processo de persecução criminal. Lá na frente, na dosimetria da pena, se demonstrado, obviamente, que esse sujeito está praticando, está melhorando e tal, o juiz ele pode utilizar ali do artigo, acho que 83, lá do CP, e diminuir um pouquinho a pena desse cara, tá bom? E é interessante esse tema aqui de falar que a gente tem que verificar, na verdade, a maneira que a gente trata a violência, como está escrito ali, e a necessidade de análise da conduta do agente do crime, falando um pouco sobre patriarcado e sexismo, né? Qual que é a ideia? É um super na moda, né, da gente conversar sobre, mas é interessante tem estudos, né, de alguns autores antigos, por exemplo, Hegel, né, a respeito do início. Deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham de monogamia? Monogamia é top? Minha paixão, cara. Monogamia is my passion. A monogamia ela é um construto
de um processo histórico de propriedade da mulher. Vou explicar mais ou menos como isso funciona. Se a gente faz uma análise a respeito das sociedades europeias, principalmente a grega, a gente vai ver que a primeira propriedade que surgiu na história da humanidade foi a propriedade do homem, da mulher para o homem, né? Por quê? Havia a necessidade de que a mulher fosse monogâmica e o homem não. Por quê? Porque eu garantindo que a mulher fosse monogâmica, eu poderia passar o meu gen, o meu critério sanguíneo, para o meu herdeiro. Então, é a única forma de eu garantir que a minha propriedade vai ser passada para o meu herdeiro legítimo. É que a mulher seja monogâmica, não eu. Isso tem reflexo até na sociedade atual. Se a gente for ver que uma mulher, quando ela trai o marido, por assim dizer, ela pode sofrer uma agressão física desse cara, ela pode sofrer uma agressão social do resto da população, e isso é reflexo de tudo isso que acontece. Então, a gente tem uma estrutura, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, mas, resumindo, a gente tem uma estrutura de mais de séculos que legitimam o homem, o agressor, a praticar aquele crime e ele achar que ele está correto na prática daquele crime. A gente pode falar do Código Penal, que até ontem existia o crime de honra. A mulher podia ser presa por trair o marido. Isso é de ontem, entende? Até hoje a gente tem uma questão que está sendo revisada, mas a mulher, até pouco tempo, perdia direito à ameação no divórcio se traísse, o homem não. Entende? Então, a gente tem essa questão e a gente precisa reaver e verificar o porquê esse tipo de coisa acontece e talvez reimaginar a forma que a gente imagina a nossa própria conduta dentro da sociedade. Não é? O que acontece? Né? Esses centros de reabilitação do agressor, eles precisam... Como que eu posso dizer para vocês? Vocês tiveram um estudo de lei já, né? Correto? Então, vocês sabem que existem leis dispositivas e existem leis que elas vão, no seu efeito, pedir para que um outro órgão do Poder Executivo crie uma lei menor, certo? Por exemplo, uma lei complementar municipal, que é o que vocês estão estudando aqui. Esse é o caso desses dois dispositivos da lei. Por quê? A Lei Maria da Penha, ela é um leque. Esse leque ele vai trazendo consigo todas as outras normas e todos os outros entes do Poder Executivo e Legislativo, principalmente. Então, é necessário que se crie mecanismo dentro dos municípios para que haja aplicabilidade desses centros de reabilitação. Eu, pesquisando, não encontrei informação se há um centro de reabilitação em Sumaré. Todavia, eu achei uma moção do vereador William Souza ao presidente do TJSP requerendo, né, a habilitação no Tribunal de Justiça daqui, a instalação, né, desse centro aqui na cidade. Se aconteceu ou não, não sei. Tá? O que acontece? A Carol falou sobre os programas de assistência à vítima. Tá? Além dessa questão do agressor, você também tem a questão da agressão da vítima. A Carol já passou por cima, então acho que eu não preciso falar sobre, que senão vai ficar um pouco maçante. Pode passar, Carol. A gente fez essa introduçãozinha, que é mais chato, que é mais complexo, para falar de coisinhas um pouco mais técnicas, tá? Existem 3 tipos de ação penal, tá? Existem ações penais que são públicas, que são de competência exclusiva do Ministério Público, ações penais que são condicionadas à representação da vítima, e existem ações penais privadas. Ações penais privadas são aquelas que a própria parte vai ao judiciário pedindo uma punição para o agressor. São crimes contra a honra, no geral. Né? Calúnia, difamação, injúria. E existem os crimes de ação penal condicionada, onde a vítima tem que representar, ela tem que pedir. Até pouco tempo atrás, esses crimes de agressão doméstica exigiam a representação da vítima. Isso não acontece mais, tá? Com a alteração ali da ADI 4424 e a súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, certo? Agora, deixei uma pergunta ali para vocês. Vocês sabem como se forma uma súmula? Não chegaram a ter esse estudo ainda? A súmula ela se forma quando o judiciário tem um problema que acontece tão repetidamente que há necessidade do Poder Judiciário fazer uma mutação constitucional.
E essa mutação constitucional, ela é um dispositivo que vincula os entes do Poder Legislativo e Judiciário. Tá bom? Tá? Ah, tem a questão do abrigo amigo. Gente, eu olhei isso aí e eu não entendi qual que é a praticidade desse negócio. É um monte de toner que fica nos pontos de ônibus da cidade de Campinas e você pode ligar se você estiver sendo vítima de alguma agressão. Não necessariamente mulher, tá? Mas pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, é complicado, né? Porque se eu for pensar, meu, eu tô lá, o cara tá com uma faca, eu vou apertar o botão. Ei, eu tô sofrendo uma agressão. Aquele aqui. botão vai enviar uma viatura para o local. Então, a intenção é de que a polícia seja acionada de uma maneira mais rápida. Ao invés da mulher ligar 190, explicar a situação, ela consegue clicar no totem, né? E aí vai ser enviada uma viatura para o local. Pode falar. É isso que eu fiquei em dúvida, porque mesmo que tenha esse aplicativo, até acionar, até a viatura chegar, ela não tem uma... Isso, exatamente. Não tem como se defender. Eu acho que são casos de situação de violência muito específica. Por exemplo, uma moça tá lá no ônibus e tem um cara seguindo ela há muito tempo. Aí ela vai lá de maneira meio escondida, aperta o botão, a viatura vem, ela fala, ó, aquele cara tá estranho e tal. Eu acho que é mais preventivo. Mais preventivo, não exato. Vai ter eficácia de proteção Isso. mesmo, nem a medida protetiva tem, né? Isso. O homem, se ele vai com a intenção de cometer o feminicídio, ele pode estar com 500 medidas protetivas e ele atravessa, entra na casa e mata. Isso, exatamente. Mas eu acho que a intenção da instalação desses totens é prevenir. Então, para aquelas situações de violência corriqueiras, né, dentro da cidade, em que se ela estiver acionada ali, né, se ela estiver próxima ao botão, eu não sei, eu não vi certinho como que aciona. Eu vi um em São Paulo que você solicita até um atendimento, né? Vem um telemarketing ao vivo e fala, eu vou ficar aqui com você até o seu ônibus chegar. Eu vi alguns assim lá, funcionando em São Paulo. Então, isso evita, porque a câmera vai estar aberta, né, desse totem. Então, se chegar um agressor ali, vai ter filmado o rosto dele e tal. Então, é mais como prevenir, é mais prevenção. Agora, evitar, eu também acho que... Se ela estiver já sendo perseguida pelo próprio agressor da violência doméstica, por exemplo, não vai adiantar, não vai ter tempo de nada. Certo. E existe o EMTU, né, que é aqueles ônibus azuisinhos, eles têm, depois das 10 horas da noite, aquela possibilidade da mulher, ou de qualquer pessoa, na verdade, pedir para ele parar em pontos específicos por esse trajeto perigoso e tudo mais. Isso também é uma questão. Eu dei uma lidinha sobre, e houve uma reforma dos pontos de ônibus aqui de Sumaré. Eles tentaram fazer com que os pontos ficassem em lugares mais iluminados e tudo mais e tal. Eu acho que, de certa forma, também tem uma relação com isso. Pode passar, que acho que é o último. Tá. É o seguinte, isso aí é complicado demais de falar, tá? Por quê? Porque não tem nada correto sobre isso ainda, não tem nada concreto, tá bom? O que é? São formas especiais de você aplicar a Lei Maria da Penha. A gente sabe que essa lei ela foi criada com o intuito de proteção da mulher, tá? Então, é complicado porque é uma figura que no seu tipo, no próprio tipo do artigo, a hora que ele vai usar o verbo, ele usa o termo mulher. E aí o que aconteceu? Uma discussão surgiu e falou, homem também é vítima de violência doméstica, né? É exceção? É exceção, mas homem também pode ser vítima de violência doméstica. E aí, o que eu faço? Eu aplico a lei ou não aplico? Enfim, né? Doutor, teve um julgado agora que o juiz aplicou a lei a um caso de um homem trans. Sim, trans. Então, a gente tem o RHC 51481, Santa Catarina, RHC Recurso Ordinário em habeas corpus, tá? E o STJ decidiu que a violência no âmbito domiciliar cometida pela mulher ou por outra pessoa em face de um homem é crime de lesão corporal e
caso haja resultado naturalístico de morte, homicídio. Tá? Esse é o entendimento atual. Eu não sei se vai haver mutação, pode ser que sim, pelos princípios da equidade e tudo mais. Assim, não é algo seguro de eu falar, gente, é desse jeito. Não tem, tá? E, recentemente, em relação da questão LGBT, você tem o REC 88027, que nem ela disse, um homem trans, né? A questão do exercício do papel social de mulher. Tá? Independente, não concordo, discordo, esse é o entendimento, tá? Se existe uma pessoa cumprindo o papel social de mulher e sofre agressão doméstica em razão do seu sexo ou seu gênero, a Lei Maria da Penha pode ser sim aplicada, com necessidade, inclusive, né, de vinculação de todas as delegacias da mulher de acolhimento daquela pessoa transexual, ou, né, intergênero, enfim, qualquer coisa do gênero. Enfim, esse é o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Acho que eu passei até um pouquinho do tempo, acho que a doutora Rita quer falar alguma coisinha, né? A doutora Rita vai fazer um comentário agora, acho que de um caso prático, né, doutora? Para a gente poder encerrar, para a gente estar dentro do horário aqui, do pessoal também tem mais atividades. Bom dia, meu nome é Rita, eu sou aqui da comissão também, cheguei um pouco atrasada hoje. Então, o doutor estava comentando e teve agora um julgado aqui do juiz Nilberto, que um homem trans pediu uma medida protetiva contra o irmão e o juiz aplicou. Tá? Então, é interessante, né, porque ele se sentiu ameaçado, sentiu uma homofobia por parte do irmão, e ele pediu a medida e foi aplicado. E há muita discussão, né? As pessoas, pode, não pode, é interessante. Então, os casos práticos que eu vi, a doutora estava falando assim, olha, pode chamar, vai à delegacia, isso é a forma ideal de se fazer, né? Mas a gente vê aí no jornal, eu mesmo vi 2 reportagens na Cidade Alerta, a mulher presa em cárcere privado, não tinha como telefonar, o marido, o companheiro, pega o telefone, retira o telefone, e ela ali guardada, presa, sem nenhuma maneira de se comunicar. O que ela fez? Escreveu um bilhete, amarrou na pedra e jogou no quintal da vizinha. Ela já estava ali apanhando alguns dias. Falou, estou aqui, estou apanhando, não tem como falar nada. Nem liga, vai direto na polícia, telefone travado, e com criança. E no outro caso, também, na reportagem, a mulher falando, isso em maio, estou presa, escreveu um bilhete no caderninho do filho, falou assim, estou aqui presa, em cárcere, estou apanhando, estou aqui com os meus filhos. Professora, chame a polícia, nem liga no celular, vai direto. Então, olha só, não tinha como nem telefonar, celular retirado, ou se ela ligasse na mensagem. Então, são medidas. Então, hoje, um alerta a todos vocês, a gente está assim, muito cada um na sua vidinha, e, às vezes, estou em casa, estou no meu celular, na minha série, e não estou vendo. Do lado da minha casa, pode ser uma mulher em cárcere privado. Né? Houve reportagem que um vizinho falou assim, olha, o rapaz jovem, assim, de 20 e poucos anos, trouxe a moça para casa, sequestrada, e estava ali, violentando, batendo. Aí, a vizinha reparou que ele ficava muito tempo sem sair de casa. Já estava uma semana. Aí, chamaram a polícia. E aí perceberam que ele tinha uma moça guardada ali, em cárcere. Por isso que a gente não pode ficar só no nosso mundinho. Reparar, está tendo gritos do lado da minha casa, estou vendo a pessoa sumida, quanto tempo? Se alguém mandar uma mensagem, está acontecendo, não está acontecendo? Antes, assim, cidades pequenas, todo mundo se reparava. Hoje em dia, a gente fica na nossa série, no nosso aplicativo, todo mundo trabalhando, não tem como. Mas vamos ficar atentos a isso, porque do nosso lado, agora aquela casa toda fechada, pode ter uma mulher apanhando. E até um trans também. Então, a gente... às vezes, um homem também, mas muito mais fácil a mulher. Então, vamos ficar atentos a isso. Então, como que se resolveu isso aqui? Uma pedra com bilhete. Um bilhete para o filho. Um caso prático, que eu estou falando, acho muito interessante essa questão do auxílio. A gente fala, ele falou, quanto são os números de violência? Muitas mulheres sofrem violência. Eu sofri, um outro advogado sofreu. Um caso prático, uma briga muito forte de família, após morte do pai, por conta de inventário, uma briga muito forte. E aí, puxão de cabelo, pegada no pescoço, corri, enfiei no banheiro e liguei e chamei a polícia, do banheiro mesmo. Aí o policial, não, fui à delegacia da mulher, prestei, fiz
a queixa ali contra irmãs. Mas depois, eu conversando com ela, veio brigar comigo. Eu não estava. Pedi medida protetiva. Ela falou assim, como que a gente vai ter medida protetiva se eu estou tua irmã e moro na mesma casa? Aí eu vi como é interessante. Estou aplicando aqui o que a doutora falou. Agora foi concedido o auxílio aluguel. O auxílio aluguel é muito importante, porque se aquela mulher ela tem uma medida protetiva, ela mora na mesma casa, ela fala assim, sai de perto de mim que eu tenho medida protetiva, é 100 metros, 500 metros. Eu moro numa casinha pequena, minha casa é grande, mora numa casa pequena, ele vai fazer comida, vai se esbarrar, para de falar comigo, eu estou com medida protetiva, que nada, o cara vai chocar. No meu caso, nada, eram irmãs, tudo bem, resolvemos, e foi caso isolado no momento. Mas o que vai acontecer? Graças a Deus, este aluguel, ele torna eficaz a medida protetiva de distância, porque a mulher vai sair de casa, é até difícil sair de casa, porque tem filhos também, mas ela podendo sair de casa, aí vai tornar possível cumprir a medida protetiva. E é muito sério, gente, porque quem vive com alguém que fica te xingando, brigando com você, quando você vive com um agressor, você quer sair de perto. E muitas mulheres não têm dinheiro para pagar uma outra casa. Assim, a casa é minha e dele. Muito divórcio fala assim, como que eu vou vender? Eu saio, eu vou ter que pagar aluguel, ele não paga para mim. Então, é muito complicado. A pessoa mal tem dinheiro para comer e vai pagar aluguel. Então, eu acho que essa medida foi muito boa, porque ela fazer com que cumpra e se torne eficaz a medida de distância, embora seja difícil, porque a pessoa vai sair de casa, ela pensa tudo. Lógico, meu caso foi isolado, foi um tempinho, foi inventário, a família vai se acalmou, tal. Mas pensa assim, eu e a minha irmã, eu não quero sair porque eu não quero deixar minha mãe sozinha. Ela não quer sair porque quer deixar a mãe sozinha. Então, um casal é assim, se eu sair, meu filho fica sozinho. Então, vai além do auxílio aluguel. Mas eu acho que essa medida do auxílio ajuda muito. E o fato patrimonial ajuda muito a mulher. Porque tem mulheres que ela não sai de casa porque ela vai passar fome, porque o filho vai passar fome. E aí ela continua apanhando, porque se ela sair, às vezes é uma pessoa que não tem condição. Eu tenho uma pergunta. No caso, vamos supor os meus vizinhos. Eles estão brigando, a mulher deles está sofrendo agressão. Eu chamo a polícia, aciono a polícia e eles vêm. A mulher, ela tem medo de que aconteça alguma coisa pior, um feminicídio que venha acontecer. E ela não representa o BO. Isso pode dar alguma coisa para ele ou não? No caso, não tem mais essa questão de ela representar, tá? Agora é incondicionada a ação. Ele vai... Não, a denúncia pode ser feita anônima, Por até o qualquer vizinho pessoa. não precisa nem se identificar, basta ele falar que está acontecendo uma violência, a polícia vai até o local, verifica a ocorrência que procede e vai dar seguimento ao processo. A investigação vai do mesmo jeito? Do mesmo jeito, independentemente da representação dela querer ou não. Entendi. Vai, porque foi verificada a situação de risco, a situação já de uma violência ocorrendo dentro da casa. E uma coisa, o ideal, a gente quer ajudar, mas também tem que ter sabedoria ao ajudar. A denúncia anônima é importante, porque também a gente não pode... A mulher está lá gritando, socorro, socorro, você vai lá e entra e simplesmente vai ajudar. De repente, o cara está com uma faca, de repente, o cara é muito mais forte e tem uma arma. Então, o importante é, quer ajudar? Liga para a polícia, se tem alguém mais forte, outra pessoa, mas sempre tem que ter sabedoria, não é aquela história, eu vou lá, entro correndo, vou ser o herói e levo o tiro no lugar da mulher. Então, ajudem com sabedoria. Mas essa denúncia é importante, que nem essa professora pegou o bilhete, chamou a polícia, ajudou. Essa vizinha pegou o bilhete, a mulher já estava ali apanhando há meses, pegou o bilhete, foi a polícia, ajudou. Pode ser feito de forma anônima e pode se chamar. E se tiver mais alguém, se tivesse bastante gente que possa ajudar ali, alguma coisa que pode socorrer na hora, tudo bem. Mas a gente preserva o outro, mas preserva a gente também, entendeu? Pode falar. Eu sou técnica de enfermagem, eu estava em atendimento na UPA, e chegou uma mulher trazida pelo SAMU com corte no pulso profundo, tentativa de suicídio, de autoextermínio. E o médico, ele simplesmente gritou com ela, falou que não era a hora dela se matar, enfim, deu uma lição de moral e mandou ela para a sala azul, se eu não me engano, que é a de básico, sabe? Que é atendimento devagar.
Conversando com ela, a gente percebeu que ela estava sofrendo agressão domiciliar. O marido estava batendo nela e por isso que ela tinha tentado justamente para conseguir sair de casa e avisar alguém. Foi negligência médica? Ela poderia processar esse doutor? Muitas mulheres, além de vítimas de violência doméstica, ainda são vítimas de violência institucional. Violência em órgãos, né, que deveriam garantir a segurança dessas mulheres. Nesse caso, essa mulher nunca, jamais poderia ter sido atendida dessa forma pelo médico. E ele ali, como você já adiantou que era um UPA, eu posso até adiantar, na qualidade de advogada, que a responsabilidade seria, inclusive, do município. Né? O município é responsável pelas atitudes daquele médico, já que ele está prestando um serviço público de atendimento à saúde à população no UPA, na unidade de pronto atendimento. Então, foi também uma violência, com certeza, no âmbito da violência contra a mulher, né? E, principalmente, o município pode e deve ser responsabilizado num tipo de situação concomitante com o médico. Tá? Ô, doutora, licença. Então, nesse caso, seria prevaricação da parte do médico? Na verdade, o médico, provavelmente, na condição ali de... que é complicado a gente tentar simplificar, mas vamos verificar a contratação dele, como ele foi contratado ali. De qualquer forma, a responsabilidade do município já estaria enquadrada. O município, Sumaré, é responsável pela atitude desse médico. E aí o município vai poder cobrar do médico eventuais indenizações que venha a ser obrigado a pagar a essa vítima. Ele poderia perder o CRM por antiética? Acredito que sim. Isso daí dependeria de um deslinde Tem um processual processo. muito mais complexo. Né? A própria responsabilização do médico em si, ele demanda uma instrução processual muito mais complexa. Então, não dá assim de cara para a gente saber, não. Teria que fazer uma análise profunda e teria que ter uma instrução aí para conseguir saber. Né? Até existe lá no código de ética deles, dos médicos, procedimentos especiais, né, que chegariam à perda de um CRM. Então, isso é uma outra área lá que vai. A parte criminal, então, onde que o médico responderia por qual crime, né? Prevaricação, omissão, negligência, imperícia. Então, teria que fazer... E a parte civil, né, que é a responsabilidade civil do Estado, que, no caso do gestor do município, que é o gestor dessas unidades, a responsabilização civil também depende de se comprovar se há culpa, se há um nexo de causalidade. Então, isso daí depende muito de uma instrução processual mesmo. Tá? Mas o que cabe é a denúncia. Né? A gente sempre fala que comecem com a denúncia, porque só achar que foi mal atendido, só achar, não vai levar a nada. Então, tem que ser denunciado. Qualquer caso aí de violência institucional, isso acontece também, tem leis específicas de atendimento no SUS para vítimas de estupro, que é aquela lei do primeiro minuto, né? Então, a vítima também não pode ficar lá sentada, esperando, ela tem prioridade no atendimento, e depois é feita a comunicação à polícia. Então, toda vez que isso não é cumprido, aí é uma violência institucional. Né, o Estado deixou de aplicar a lei de segurança. Então, isso tem que ser denunciado, para depois ver os desdobramentos dessa denúncia. É que, no direito, se você não apresenta o caso concreto, tudo depende. A resposta simples é depende. Depende muito de análise, né? Tudo tem que ser analisado, cada detalhe. Naquele auxílio aluguel, vale aluguel, é isso? Uhum. Não seria mais fácil retirar o agressor da casa? Convenhamos que é um casal. É que a intenção do auxílio aluguel é que ela vá para um local em que ele não sabe o endereço, né? Então, como alguns casos a vítima ela tem que sair, a primeira a sair da casa, e aí tem aquela previsão de que o município tenha uma casa de apoio para essa vítima, aí tem todas aquelas problemáticas de ter uma casa de apoio, né, com horário para entrar, horário para sair, a vítima também não consegue cuidar dos filhos dela lá dentro. Aí essa lei veio para proteger essa mulher. Então, ela que teve que sair por algum motivo, e também que o local onde ela vai residir com o auxílio aluguel, ele vai ser um endereço protegido, que o agressor também não vai saber. Nisso, os filhos estão juntos. Nesse auxílio aluguel, os filhos estão juntos. A mulher
Geralmente, sim, né? Se não tiver outras problemáticas dentro dessa relação familiar, né? Desse contexto, sai da casa para esse auxílio aluguel a mulher com os filhos. E também a questão de propriedade. Muitas vezes a casa é do homem, o imóvel em si. Entendeu? Como que a gente vai... É possível através da medida protetiva, mas ele não deixaria de ser proprietário do imóvel. Entendeu? Bom dia. A minha dúvida também é dentro do auxílio aluguel. Por exemplo, caso o casal, o agressor, seja, por exemplo, um casal abastado, esse auxílio aluguel, ele possui alguma flexibilidade para conseguir manter essa mulher dentro do contexto que ela já vive? Por exemplo, os filhos estudam em uma escola específica, moram em um bairro mais específico, para que eles não tenham que se deslocar totalmente, mudar o contexto deles? É que, nesse caso, seriam situações específicas. De acordo com a lei, o juiz vai fazer a fixação do auxílio aluguel a mulheres que comprovarem ter uma renda familiar per capita de até 1/3 do salário mínimo. O que seria isso? Se morar ela e mais 2 filhos, um salário mínimo seria dividido, 1.320 dividido entre essas 3 pessoas, vai dar 434. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Cadê o pessoal de exatas aí, ó? 434, é isso? Se for isso, se a mulher conseguir comprovar que a renda dela seria de R$ 434 mensais, ela vai ter direito a esse auxílio aluguel. O auxílio aluguel é uma coisa, o direito à pensão alimentícia, que vai garantir a subsistência do filho, é outro. Então, se o filho estuda em uma escola particular, se o filho tem um convênio médico, faz um curso de inglês, isso vai ter que ser garantido através da pensão alimentícia, que o agressor, e na grande maioria das vezes é o pai, é o genitor, vai ser obrigado a pagar ao filho. Tá? É isso a sua dúvida? E, na prática, se ela está sendo muito agredida, com muita ameaça de morte, às vezes ela nem quer continuar na mesma escola, entendeu? Os filhos na mesma escola. Às vezes ela quer mudar de cidade. Tem mulheres que ela simplesmente muda o endereço, tudo. Ela nem terá esse interesse, porque ele pode levar alguém na escola, buscar o filho. Então, o que a gente tem visto como advogado é mulheres que mudam de cidade e levam os filhos. Simplesmente ela quer sumir, né? E por quanto tempo ela pode receber esse auxílio aluguel? 6 meses, tá? A princípio, essas informações que a gente tem, para que ela consiga se restabelecer. Não é um benefício aí... Existem outros benefícios que podem auxiliar no pagamento de aluguel, né? Como, por exemplo, a gente teve auxílio emergencial, Bolsa Família. Então, todos esses outros benefícios, elas também podem procurar para ter direito. Tira uma pequena dúvida aqui. Beleza, a gente falou tudo mais da mulher, tranquilo. Só que tem muitos e muitos casos, que é bem isolado o caso, mas é uma dúvida. A gente tem alguns casos de mulheres que agridem homens e tudo mais. O que acontece se essa situação se inverter? Acho que no finalzinho ali eu falei sobre o RHC. Está no último slide lá. Cara, atualmente a decisão do STJ é no sentido de você aplicar o crime de agressão normal mesmo, tá? O cara sofreu agressão dentro do seu domicílio, a mulher responde pelo crime de agressão corporal, dependendo se ela usa faca na forma qualificada, né? Vai depender. Já existem leis para proteger os homens, tá? Isso não é uma preocupação de vocês. Já existem, a gente tem um Código Penal. Então, se eventualmente uma mulher vir a agredir um homem, ela vai responder de acordo com o Código Penal. Porque assim, eu fiquei na dúvida, porque a relação parece bobo, mas aquela música lá, a Rita perdeu da facada, realmente, tem casos assim, entendeu? Que, um homem leva uma facada ou alguma coisa do tipo. Vai responder o crime. Vai responder por já existe. Que acaba sendo até, visto como piada na internet, que tem vários e vários memes. Você terminou comigo só porque eu te dei uma facada boba, essas coisas do tipo. Então, a dúvida realmente foi essa. É uma coisa, parece que boba, mas no caso, se a gente reverter a situação, vamos supor, o homem, é um assalariado, tranquilo, os dois trabalham. Só que, é um homem que sofre agressão. Como que fica toda essa situação? Já tem lei, em 1912, o Código Penal, né? Então, desde 1912, os homens estão protegidos com o Código Penal, se eventualmente vivenciarem uma situação de violência doméstica. Eu acredito que a agressão contra a mulher, Matheus, seja por ela ser mulher, não só uma agressão assim, entendeu?
ai, bati no homem. Não. Por ser mulher, ela é agredida fisicamente, moralmente, entende? Eu acredito que seja isso, né? Por ser mulher. E a violência doméstica ela tem essa característica diferente de proteção da mulher por conta do contexto familiar, né? Então, é assim, se eu sair ali na rua e trombar com uma mulher e a gente sair na porrada, nós duas, nós vamos responder por lesão corporal, o que eu bater nela e o que ela bater em mim, não é verdade? Eu não vou lá na delegacia da mulher e vou denunciá-la pela Lei Maria da Penha. Ah, mas eu sou a mulher e apanhei. Não, agora o contexto de família é que muda, né? Então, essa vulnerabilidade que a mulher exerce até hoje, né? Hoje, tudo bem, estamos mais aí independentes, tal, mas historicamente a mulher sempre ficou mais vulnerável a isso, em relação ao contexto familiar. O homem provedor, a mulher dentro de casa com os filhos. E aí ele tem o direito de agredir, porque o resto tudo é ele quem faz, né? Então, realmente, a Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher. Há julgados que chegou a aplicar, por analogia, porque o homem sofria violência doméstica? Não concordo, é minha opinião pessoal, para mim é uma aberração. Mas já tivemos surpresas assim nos nossos tribunais. Isso porque o contexto era de violência doméstica também. Então, lá, um homem com alguma deficiência, alguma coisa, sofrendo, apanhando da mulher dentro de casa. Então, muda um pouco a história, né? Não é uma questão de agressão, os dois brigaram dentro de casa, o homem apanhou mais do que ela. Mas, assim, era um contexto familiar que acabou atraindo por analogia. Mas é, sim, a proteção à mulher, que é o que a gente tem. Só uma coisinha. Então, o problema, na verdade, foi quando fizeram a lei. Problema, entre muitas aspas. No tipo da aplicação, tem o termo mulher mesmo, entende? Então, é muito difícil que você consiga utilizar a aplicação por analogia. Mas, por exemplo, é possível que um homem tenha uma medida protetiva contra a mulher. Já fiz no meu escritório, por exemplo. Tá? Quando um cara, por exemplo, ele é dependente da mulher, sofre agressão dela, tal, e eles se separam, ele pode pedir pensão para ela. Então tem essa possibilidade, sabe? Só que não está abarcada pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela tem o intuito de proteger a mulher e facilitar as coisas. Justamente pelo que você falou, não é exceção? Então a gente vai cuidar da regra e a exceção a gente vê depois. Tem uma dúvida? Tá bom. Gente, eu gostaria de agradecer também imensamente a Michele Tomé, que é a da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara. Então, esse assunto, né, Michele? Acho que você passou um pouquinho. Agradeço muito a presença e o convite aqui para a gente participar desse evento, viu? Bom dia, jovens parlamentares. Obrigada. O AB Vai à Escola foi um encontro fantástico. Eu estou aqui muito feliz mesmo pela repercussão, pela participação de vocês. É um tema extremamente relevante. Eu acho que todas as intervenções que houveram foi porque ele é presente na casa de todo mundo, né? Todo mundo sabe que a gente trata diferente pai e mãe. Mas por que a gente faz isso? Né? Aqui é um espaço para debate, inclusive para essas questões sociais. Né? Vocês são eleitos, vocês são jovens parlamentares, vocês representam grupos sociais, então vocês têm uma grande responsabilidade. Cada coisa que vocês falam representa um grupo. Né? E como é que vocês vão se qualificar para poder responder? Esse espaço aqui foi muito bom, a fala de pessoas extremamente qualificadas, que estão trabalhando no assunto, que pesquisam muito sobre o assunto. Né? Então, vamos nos inspirar nisso. Né? Sempre que a gente for procurar saber, procure saber na fonte. Né? Vamos procurar ler mais Hegel, Kant, que foi citado aqui. Por que são importantes? Porque são clássicos? Porque são a fonte. Né? E a gente tem que buscar isso, não o resumo, não a ilustração. Não. Isso é legal, é bacana, é confortável. Mas a construção de conhecimento é fundamental para a gente mudar a sociedade da forma que ela merece. Né? Então, agradeço demais, doutora Juliana, doutora Ana Caroline, doutor Vinícius, doutora Rita. Obrigada a presença de vocês. Foi um encontro muito, muito produtivo.
Agora aqui a gente vai fazer a entrega simbólica de um certificado de participação. Eu já me desculpo a doutora Rita. Peço desculpas, ainda está em confecção, mas nós nos comprometemos a entregá-lo na próxima semana, a partir de segunda-feira, lá na OAB, tá bom? E eu vou convidar aqui a atual presidente do Parlamento Jovem, Marcele, jovem parlamentar, por favor. A jovem parlamentar Marcele vai fazer a entrega à doutora Juliane Mobilon. Pode tirar uma foto. Marcele. Eu vou convidar agora o ex-presidente, o presidente da legislatura anterior, o jovem parlamentar Aaron. Vai entregar para a doutora Ana Caroline Silva Santos. Claro. Obrigada. Eu vou convidar agora o jovem parlamentar mais votado, o jovem parlamentar Marcos. O jovem parlamentar Aaron vai entregar para o Dr. Vinícius Albuquerque. Marcos, eu não sei por que eu chamo ele de Carlos. Gente, muito obrigada. A doutora Rita vai receber também, posteriormente. Me desculpe, doutora Rita. E todos estão convidados para o café. Muito obrigada a presença de todos. A gente encerra a transmissão.